Deus é fiel. Vamos para a palavra de Deus? Amém? Primeira quarta-feira, tarde da bênção do ano de 2024. Nós concordamos com a oração da nossa irmã Carol, em nome de Jesus. E o título da mensagem de hoje aqui é: Por que precisamos adorar a Deus? Então, esse é o título da mensagem dessa tarde, né? Por que precisamos adorar a Deus? Ô gente, será que Deus é um ser carente, que precisa ser adorado? Porque se ele não for adorado, ele não vai ficar feliz, não vai ficar contente, vai ficar deprimido? É claro que não, né, gente? É claro que não. Deus, ele não precisa da nossa adoração para ser Deus. Deus é autoexistente, sempre existiu, autossuficiente. Ele é o El Shaddai. O que significa o El Shaddai? O Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, e também o Deus autossuficiente. Então ele não depende de mim e nem de você. Na verdade, nós é que dependemos dele. Amém? Então, Deus, sem a nossa adoração, continua sendo Deus. Agora, nós, sem adorarmos o Senhor, aí eu posso dizer que nós é que perdemos quando nós não adoramos ao Senhor. Somos nós que necessitamos adorar o Senhor. Somos nós que precisamos adorá-lo. Então, é benéfico para a minha vida e para a sua vida adorar a Deus. Olha para quem está do teu lado e fala assim: ó, é benefício adorar a Deus, é bênção para você, em nome de Jesus. O texto base aqui está em Mateus capítulo 4, versos 9 e 10. Olha só o que esses dois versos dizem. Esse texto que nós vamos ler aqui está naquele contexto em que Jesus estava sendo tentado pelo diabo. Você lembra dessa passagem onde Satanás ele tenta o nosso Senhor Jesus Cristo? E aqui no versículo 9, olha só o que Satanás disse para o Senhor Jesus. Quando nós falamos de Jesus, estamos falando do seu ministério terreno, né? O Jesus aqui como homem. É claro que como Deus, ele jamais será tentado, jamais tentará alguém. Como homem, Satanás o tentou. Olha só o que diz a palavra de Deus, narrando esse acontecimento aqui. Satanás diz para Jesus: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Satanás estava mostrando para Jesus os reinos, mostrando para Jesus a glória, vamos dizer assim, do mundo. E Satanás diz para Jesus: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Preste bem atenção aqui, uma coisa interessantíssima. O que, pastor? O que é interessante aqui? É como Satanás ele quer trabalhar no visível. Ele mostra para Jesus os reinos, ele mostra para Jesus o que o mundo pode dar, uma fama, riquezas, honras passageiras, e ele mostra, e ele fala para Jesus o seguinte: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Olha só, quando a gente pega o significado de adorar, né, a palavra adoração, adorar, segundo o grego bíblico, que é a língua do Novo Testamento, adorar significa cair de joelhos, preste bem atenção, cair de joelhos e tocar o chão com a testa, como uma expressão profunda de reverência. Então Satanás está dizendo o seguinte: se você, Jesus, cair de joelho com a testa no chão, em total reverência para mim, então eu vou dar todos esses reinos para você. Olha que audácia falar isso para o Senhor Jesus Cristo. O que é interessante então, pastor? O que você quer destacar? Que não seja eu, mas o Espírito Santo falando conosco. Como que Satanás ele quer
mostrar, mexer com a nossa visão, nosso ego, para que a gente saia do propósito de Deus. Qual era o propósito de Jesus nessa terra? Vir, morrer na cruz e ressuscitar. Por quê? Porque Jesus tinha esse propósito, o propósito de nos salvar, o propósito de resgatar a vida do homem. Mas Satanás queria tirar Jesus desse propósito. A gente já vai continuar já o texto, mas preste bem atenção. Quem lembra quando Pedro, Jesus falou que ia morrer, Jesus falou que no terceiro dia ia ressuscitar, e Pedro disse assim, jamais, não nessas palavras, mas Pedro quis dizer isso: jamais, o Senhor não vai fazer isso, não, o Senhor não pode morrer. E o que Jesus disse para Pedro, você lembra? Para trás de mim. Por quê? Porque Pedro, sem perceber, estava sendo usado pelo inimigo para tentar tirar Jesus da cruz. Preste bem atenção: toda pessoa que tenta tirar você da cruz, tirar você do seu propósito, ele não é seu amigo, mas é um Satanás. Interessante que quando Judas Iscariotes, que Judas é aquele que traiu Jesus, quando Judas ele vem para trair Jesus e ele disse que aquele a quem ele daria um beijo é aquele que as pessoas estavam procurando, nessa traição, quando Judas dá um beijo em Jesus, como que Jesus chama Judas? Para trás de mim, Satanás? Não, ele fala amigo. Ora, então a gente começa a entender o seguinte: que até aqueles que pensam, que você pensa que são seus inimigos, mas essas pessoas são instrumentos, ainda que seja do diabo, mas para lançar você no propósito de Deus, na verdade eles são seus amigos. Davi não seria Davi se ele não tivesse tido um encontro com Golias. Era para você ter dado um glória já. Um inimigo faz por nós o que muitos amigos não podem fazer. Talvez eu não estaria aqui se lá atrás eu não tivesse passado por aquele tempo de rejeição ministerial. O que importa é que o Senhor faça a vontade dele, amém? Mas olha só que audácia do diabo. E perceba uma coisa aqui também: a troca que Satanás propôs para Jesus. Preste atenção, a troca que Satanás propôs. Qual foi essa troca? Tudo isso lhe darei, os reinos, tudo, se prostrado me adorar. Olha a troca: você me adora e eu te dou. Uma coisa interessante é que à luz das Escrituras Sagradas, a gente não vê o Senhor Deus fazendo assim: você me adora e eu te dou. A adoração a Deus não é uma troca, uma moeda de troca. Mas você percebe que Satanás faz assim: você me adora e eu te dou. Agora, uma coisa aqui para a gente meditar aqui também é que essas pregações, essas campanhas que alguns líderes fazem, prometendo um monte de coisa, um monte de bens materiais, um monte de coisa. Você vem, dá e Deus vai te dar. Você dá a sua oferta e Deus vai te dar. Você vem para essa campanha e Deus vai te dar. Você faz isso e Deus vai te dar. Essa moeda de troca, essas campanhas, essas pregações, tem a ver mais com o modelo de Satanás do que o modelo de Deus. Diga comigo assim: meu Deus. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Toma muito cuidado, tem que ficar muito esperto. Mas pastor, por que esses líderes fazem assim, pastor? Por quê? 2 de Pedro 2,3 diz assim, em sua cobiça tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Ou seja, qual é a motivação desses líderes? Cobiça. Quem está entendendo o que está sendo pregado aqui? Eu só fiz uma comparação de Satanás com o que está acontecendo nos nossos dias. Venha! E muitas pessoas, infelizmente, elas caem nisso. Ontem mesmo vi uma campanha mostrando no vídeo
dessa campanha dessa igreja, carros, casa. Gente, esse é um modelo, mais modelo de Satanás do que o modelo do próprio Deus, porque Deus não diz assim: me adora que eu vou te dar. Pastor, mas então Deus não pode me dar uma casa, não pode me dar. Não só pode, como Ele já te deu, já. Aleluia. Ele dá realmente, Ele fala, mas a questão não é você adorar para ter as coisas da parte de Deus. Adorar para ter as coisas é modelo de Satanás. Agora, nós temos que adorar não por aquilo que Deus pode dar, mas nós temos que adorar por aquilo por quem Deus é. Não por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele é. Amém? É por isso que nós temos que adorar. Então, assim, tem muitas reuniões, eu não sei se eu falo ou não falo. Vamos lá. Tem muitas reuniões que os crentes chamam de culto, mas na verdade não é culto. O culto é culto a Deus. Tem muitas reuniões que os crentes falam é culto, mas na verdade não é. O que é culto? Culto é onde o Senhor Jesus é o centro e não é o homem. Culto é onde os louvores exaltam o nome do Senhor Jesus. Culto é onde a palavra é pregada para o ensinamento dos crentes e não histórias inventadas para levantamento de dinheiro. Culto é onde todos se reúnem para ouvir o Espírito Santo. Isso é culto. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos declarar sobre a nossa cidade de Ourinhos, sendo realmente caindo por terra toda essa estratégia maligna de enganação no povo, esse feitiço de Satanás contra o nosso povo, o povo oriense, e que os crentes de verdade não fiquem correndo atrás disso ou daquilo, mas realmente de adorar o Senhor em espírito e em verdade, não na carne e na mentira, mas em espírito e na verdade. Nós declaramos esses líderes, mal intencionados, venham que você vai ter a sua vida. Esses líderes mal intencionados que não estão preocupados com o seu crescimento espiritual, nós declaramos que não vai ninguém nessas reuniões. Amém, gente? Amém. E nós declaramos que aonde se prega a palavra, se prega a mensagem, se prega o evangelho, nós declaramos que será cheio de pessoas, cheio de pessoas. Mas pastor Coutinho, deixa eu contar uma aqui antes de você fazer essa pergunta para mim. Eu me lembro um dia que eu estava em casa, recebi uma ligação de uma irmã, e essa irmã ela disse o seguinte: pastor, eu estava assistindo a televisão e vi um negócio lá sobre Yom Kippur, e o líder disse que se eu desse R$1.000 ia potencializar 7 vezes mais esses R$1.000. Como eu tenho meu filho, que eu quero muita restauração dele, então até lá esse líder falou que vai ajudar também na restauração do meu filho. E essa mulher, que era membro da nossa igreja, ia dar R$1.000. Quanta enganação! Sabendo que Yom Kippur, festa dos judeus, festa da expiação, sabemos que essa festa já aconteceu na cruz do Calvário. Jesus disse: está consumado, já está consumado, já está feito. O dia de perdão não vai acontecer, não é uma vez por ano, mas já foi na cruz, quando Jesus disse: consumado está. Mas quanta ignorância das pessoas de não compreenderem a palavra de Deus. Em nome de Jesus, o Espírito de sabedoria e de revelação vai iluminar o nosso coração, em nome de Jesus. Pastor, mas essas chamadas, pastor, esses convites desses líderes não servem como iscas a fim das pessoas virem para Jesus? Venha que você vai receber isso vai... Não são uma estratégia para as pessoas virem para Jesus? Eu quero te falar que não. Quantos estão me ouvindo aqui? Eu quero te falar que não. Até porque Jesus nunca nos ensinou a convidar desse jeito. Venha, irmã, dame e você vai ter tudo certinho na sua vida. Não. A gente sabe que Jesus disse que nós teríamos aflições. O que é isso? Perseguições por causa do nome dele. E mesmo assim a gente tem que ter bom ânimo, enfrentar. Quem está ouvindo isso aqui? E avançar. Nunca foi a vida fácil. Agora, o que eles estão passando
Vem que vai dar tudo certo na sua vida, vem que vai dar. A gente sabe que nós temos as nossas batalhas, nossas lutas. Jesus nunca nos ensinou a convidar as pessoas desse jeito. Como que Jesus nos ensina a convidar as pessoas? Marcos 8,34, olha só o que Jesus disse: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Esse é o convite do Senhor Jesus. Olha só que contraste, preste bem atenção. Esse líder que deveria pregar o que Jesus manda, esse líder faz: vem que você vai dar um valor, você vai colocar seu dinheiro no envelope e as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Tudo que você quer, os seus sonhos, os seus planos darão certo. Agora Jesus, o que ele fala? Negue-se a si mesmo, abra mão dos seus sonhos, olha só que coisa, abra mão da sua vida. Esse é o convite do Senhor Jesus. Então não tem isca para chegar aí. O convite é só: se a gente não negar a gente mesmo, se nós não negarmos nós mesmos, se nós quisermos ganhar o mundo todo, corre o risco de a gente perder a nossa própria alma. Esse mundo todo é querer viver a nossa própria vida, nosso próprio sonho. Deixa eu falar, Evangelho é Jesus no centro, não mais nós. Evangelho é a gente abrindo mão do nosso sonho, dos nossos planos, para sonhar os sonhos de Deus. Glória a Deus. Tem muito crente decepcionado, desanimado, arrebentado na igreja. Por quê? Porque não está adorando o Senhor como deveria adorar, mas ele está buscando o Senhor como uma forma de troca. Eu quero buscar o Senhor para ter coisas na minha vida. O pastor está dizendo que Jesus não pode prosperar a nossa vida? Claro que pode, e obviamente, mas nós não buscamos por causa disso. Nós buscamos o Senhor porque Ele comprou as nossas vidas com alto preço, por alto preço. É por isso. Quando Satanás então fala: tudo isso te darei se prostrado me adorares, sabe o que Jesus fala para Satanás? Olha o que Jesus fala para Satanás: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Olha o que Jesus disse: e só a Ele preste culto. Quantos anos já a gente não vem de tradição religiosa que não ensina isso para nós? Mas olha o que Jesus, a palavra de Jesus, o que Ele fala para nós: somente a Ele preste culto. É interessante como que o Senhor Jesus, ele chama o diabo aqui, ele chama o diabo de Satanás. E sabe o que significa Satanás? Adversário. E está dizendo o seguinte: para trás de mim, aquele que não é o meu amigo. Você, adversário, é aquele que não é o seu amigo, aquele que luta contra você, adversário de Deus, que faz e busca as coisas contrárias às coisas de Deus. Preste bem atenção. Aqui nós vemos Satanás pedindo para Jesus adorar, para que Satanás desse as coisas para Jesus. Sim ou não? Sim. Mas se Satanás hoje consegue fazer, como ele tem conseguido, as pessoas adorarem a si mesmas, já está tranquilo. E quantas pessoas, infelizmente, perdem o foco, o propósito e começam a adorar a si mesmas? O que seria isso, pastor? Viva a sua vida da forma que você quer, não se submeta a Deus. Vai. Isso é uma forma de adoração ao diabo. Mas Jesus disse: adorar o Senhor, adorar a Deus, só a Ele prestar culto. Quando fala adorar a Deus, você pensa o quê? Que a gente simplesmente a gente ficar cantando louvores? Ou adorar a Deus também é viver uma vida de sujeição ao Senhor Jesus? Amém. Pois é, adorar ao Senhor é viver uma vida de submissão a Ele. Quando eu nego a mim mesmo, quando você nega a si mesmo e você submete a palavra de Jesus, sabe o que acontece? Você está adorando o Senhor Jesus. Olha para quem está do teu lado e fala assim: receba a palavra aí, meu irmão. A motivação, preste bem atenção aqui, a motivação do crente em adorar a Deus não é para receber coisas.
A motivação do crente para adorar a Deus não é como uma moeda de troca. Adorar a Deus não é porque Deus é carente. Nós o adoramos porque nós é que precisamos. E por que nós precisamos, pastor? Porque isso é benéfico para nós. E qual que é o principal benefício de adorar a Deus, pastor? É de se tornar cada dia parecido com Ele. Amém, glória a Deus. Por que eu adoro o Senhor? Para me tornar cada dia parecido com Ele. Amém. Porque há um poder na adoração. Tudo que você adora, você se torna parecido. Eu vou repetir: tudo que você adora, você se torna parecido. Se você adora o dinheiro, você se torna avarento. E por aí vai, só você fazer a combinação. Quando a gente pega Salmo 115, 1 até o versículo 9, diz assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome. Preste atenção na leitura. Por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam às nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. Quem está entendendo a leitura aqui, que está falando dos ídolos? Os ídolos, as imagens, tem olhos, mas não veem, tem olhos. Esses são o objeto de adoração daqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Quem conhece o Senhor Jesus não adora ídolos nem imagens. Quem conhece o Senhor Jesus adora somente a Deus, conforme Jesus disse. Aqueles que adoram ídolos e imagens, olha só o que o versículo 8 diz: tornem-se como eles, como esses objetos, né? Aqueles que os fazem e todos os que nele confiam. Ou seja, aqueles que adoram imagens, aqueles que adoram ídolos, essas pessoas se tornarão como essas imagens. Tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem pés, mas não anda. Então o que a Bíblia está me ensinando aqui? Que quem eu adoro, eu me torno parecido. Por que eu devo adorar a Deus? É porque se eu adoro o Senhor, eu vou me tornar parecido com Ele. E qual é a principal característica do Senhor? A principal, o amor dele. Quanto mais eu o adoro, mais eu amo, porque eu me torno parecido com Ele. E a Bíblia diz que Deus é amor. E a Bíblia diz também que se eu odeio meu irmão, eu nem conheci a Deus e nunca vi a Deus. Então por que eu devo adorar a Deus, pastor Coutinho? Eu devo adorar a Deus não porque Ele está implorando adoração, não, mas é porque eu preciso adorá-lo. E como que eu adoro o Senhor? Seja com louvores, sim. Seja com adoração através de música, sim. Mas principalmente com uma vida de submissão à sua palavra. Quando você anda segundo a palavra de Deus, você está adorando o Senhor. Quando você adora o Senhor, a cada dia você vai sendo transformado e transformada de glória em glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a cada dia, cada momento, a gente possa ser transformado segundo o coração de Deus. Talvez por isso que Davi foi chamado segundo o coração de Deus, né? Homem segundo o meu coração. Por quê? Porque era um adorador por excelência. Adorar o Senhor. Quando você pega Paulo e Silas na prisão, por exemplo, Paulo e Silas estavam na prisão, o que eles fizeram na prisão, gente? Adoraram. Eles estavam presos porque cometeram um crime? Não. Eles estavam presos porque eles tinham libertado uma pessoa de um espírito maligno. Estavam presos porque fizeram a vontade de Deus, pregaram a palavra de Deus. E o que aconteceu? Eles não disseram: isso é fazer a vontade de Deus, isso é fazer, eu estou preso. Não.
Eles adoraram o Senhor. E quando eles adoraram, o terremoto aconteceu. Então o que acontece? Quando em vez de reclamar, em vez de adore. Não, você não recebeu, senão você falava amém aqui. Em vez de reclamar, adore. Amém? Em vez de reclamar, adore. Em vez de murmurar, adore o Senhor. Coloque a testa no chão e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Amém. Tem muita gente que quer ser exaltado, mas não se humilha. Sem humilhação não há exaltação, segundo a luz da Bíblia. E não é os outros ficarem humilhando você, não, é você se humilhar. Porque os outros podem humilhar você, mas você se achar grande, se achar o tal. É você se humilhar e dizer: Jesus, eu preciso de Ti, eu necessito do Senhor, eu me submeto à Tua presença, à Tua palavra, eu me submeto ao Senhor. O que acontece quando a pessoa faz isso? A Bíblia diz que no tempo certo o Senhor vai exaltar. O Senhor vai colocar no lugar que Deus tem para cada um de nós. Gente, não existe melhor lugar para se estar se não for aos pés do Senhor Jesus Cristo. Amém. É necessário estar aos pés do Senhor Jesus. Marta e Maria. Marta ficou trabalhando, Maria aos pés do Senhor Jesus. Jesus disse: a Maria escolheu a boa parte, a parte que não será tirada. Você que veio aqui nessa tarde da bênção, glória a Deus por isso, porque você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você escolheu a boa parte, que é a ouvir a palavra, estar nos pés do Senhor Jesus, ouvindo a palavra dele, e pode ter certeza que você sairá daqui diferente, sairá daqui restaurado, renovado, e quem precisa de cura, sairá daqui curado também, no nome de Jesus. Se alguém precisa de uma porta aberta em algum aspecto da sua vida, receba também no nome de Jesus. Não é à toa que você está aqui. Deus trouxe você aqui porque Ele tem uma linda obra que já começou a realizar na sua vida, mas que Ele quer continuar fazendo. Então por isso você precisa saber o seu lugar e adorar o Senhor. Amém, gente? Vamos colocar em pé, agradecer ao Senhor por essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo.